Olá, vamos ver algumas questões de análise a serem discutidas, a serem observadas, né? Então a gente está aqui com as cenas infantis do Schumann, né? Opus 15, cenas infantis. E eu vou fazer esse exemplo com a número 13, né? A fala do poeta. O poeta fala. O poeta fala. A primeira coisa, quando a gente olha, tenta visualizar como se fosse uma imagem fotográfica, para você entender esse desenho. Toda a partitura, ela vista de forma ilustrativa, nos traz algum significado, né? Então, essa partitura tem um significado, a outra traz outra e outra. Quando você começa a querer analisar de forma ilustrativa, você começa a perceber relações apenas do gráfico, apenas do desenho. Isso já é muito interessante de ser analisado. Então, quando vocês olham a fotografia, vocês já veem que o primeiro, segundo, terceiro, quarto compasso, por exemplo, onde temos a ligadura de frase, primeira ligadura de frase, está ligando o início ao final, ela já se parece, logo após essa barra dupla aqui no meio da música, ela já se parece com essa frase daqui. E se você começar a analisar, você vai perceber que ela é idêntica. Então temos uma frase que se repete no meio da música de forma idêntica. O fato de você já perceber que tem duas frases iguais nesse desenho, que bom que essa peça é pequena, você consegue enxergar isso melhor, né? O desenho já começa a tomar outra forma. Porque se você for para a frase seguinte, será que tem outra coisa que está parecido com isso ou igual? Ah, aí você olha aqui, tem. É a segunda frase também. Ou seja, temos a primeira frase igual a frase do meio, né? Ó, vamos colocar aqui um. A segunda, aqui, segunda, 2, 2. Aí temos aqui, continuando aqui a obra, a terceira, será que é igual? Olha, a terceira é igual. Então, temos aqui a terceira, 3, 3, né? 4. Bom, a 4 já não é igual. Aqui a gente já não tem a mesma questão. Isso visualmente primeiro. Depois você percebe que tem umas notas pequenininhas aqui, né? Que não tá no mesmo tamanho das outras. Você fala, nossa, será que era porque foi uma falha da edição, tinha pouca tinta, não sei o quê, ou era para espremer? Não. A gente vai chegar lá. Mas você também destaca esse pedaço que até então é uma outra cor, né? Dessa ilustração, dessa tela, é uma tela. E aí temos aqui esse pedaço que você começa a observar, ó. Ah, arpejos, tem arpejos, ó. Arpejos semelhantemente à da número 1, que a gente já analisou, né? Esse arpejo aqui, ó, nos remete a essa número 1. Ah, ok. E aí temos um final com acordes. Beleza. Logo após isso, você começa a pensar e analisar o quê? Você olha a armadura de clave. É aquela estrutura, aquela análise estrutural e formal que eu já falei para vocês. Que é a análise básica, fundamental da peça, né? Aquelas que nos dão uma ligação muito básica da análise da peça. Então, por exemplo, a armadura de clave só tem um Fá sustenido. Fá sustenido pode ser Sol maior ou relativa menor, que é Mi menor, né? Sol maior, a relativa sempre é o sexto grau, e Sol maior, a relativa sexto grau, Mi menor, né? Então, pode ser Sol maior ou Mi menor. O que vai determinar isso são alguns fatores, né? Fator 1, o início da peça, ela se inicia como?
mais próximo de Sol maior ou de Mi menor, né? Eu digo que muito mais próximo de Sol maior, porque inclusive ela começa aqui com Ré com a sétima, né? Ré com sétima, e resolve num Sol maior, invertido. Como o Sol maior invertido, Wesley? O Si está embaixo, né? O Si estando embaixo, eu não tenho Sol, Si, Ré. Eu tenho Si, Ré, Sol, né? No meu acorde. Ou seja, ele está na primeira inversão. Então, Ré com a sétima, Sol invertido. Aqui eu tenho um Dó com sexta. Aí eu tenho aqui, esse acorde é muito importante. Acontece em quase todas as peças desse álbum, que é das cenas infantis do Schumann. É um acorde, uma harmonia, que ela serve apenas de passagem para a próxima harmonia, né? Ela pode ser como sensível, e ela pode ser apenas como uma passagem, um acorde de sétima da dominante, com função de sétima da dominante, para a própria dominante, por exemplo. E a gente chama isso de cadência AA dominante. O que é isso, Wesley? Eu estou aqui em Dó maior. Para eu chegar no Ré com a sétima, que é que eu quero, né? Eu passo cromaticamente por um acorde diminuto, ó, Dó sustenido diminuto, para chegar aqui no Ré com a sétima, né? Ou num Sol, num Ré com a quarta suspensa. Um acorde de quarta suspensa é quando o quarto grau desse acorde, ó, Ré maior, Ré, Fá, Lá, Ré, Mi, Fá, Sol, quando o Sol ele é ativado, quando ele é tocado, para ser resolvido pela terça desse acorde posteriormente. Então, Ré com a quarta suspensa, Ré maior no estado fundamental. Resolvi. Tá vendo? Esse é Ré maior, Ré com a quarta suspensa, né? Então, tenho um Dó maior, passo por um Dó diminuto, para chegar lá no Ré maior, com a quarta suspensa e resolver. É o que acontece aqui, ó. Quarta, nesse acorde aqui, ó, o Ré maior tá com a quarta suspensa, ó, um Sol, que vai resolver no Fá sustenido, né? E isso é uma terça, ó, da quarta suspensa. Muito bem. Bom, depois que você analisa isso, você vai para outra frase que está acontecendo a mesma coisa. Se você for um pianista, um organista, você executa na íntegra. Se você for violinista, faz todas as vozes separadas, faz a voz principal muito bem cantada, você já entender essa harmonia. Se você for, no caso do Josué, que tem o clarone, no caso dos claronistas, né? Você faz o baixo, faz o tenor, né? E aí você já vai entendendo as funções, faz o tenor. E por aí vai, tá bom? Então a segunda frase. Resolvi. Eu não posso resolver forte. Final de frase. Resolvo suavemente e com leveza de sonoridade. A continuação, ainda assim, ele está sempre começando com um acorde tenso, né? Começou com Ré com a sétima invertido, com a sétima no baixo, inclusive. Aqui ele começa também com um acorde diminuto, né? Ah, Wesley, como que eu vejo qual acorde diminuto é esse? Vamos lá.
Temos Sol sustenido, Fá natural, Si na clave de Fá, Ré na clave de Fá, né? Temos esse acorde aqui, ó. Eu tenho que empilhar em terças para descobrir que acorde é esse. Por exemplo, do Fá para Sol sustenido, Fá, Sol já não é terça, é um tipo de segunda. Então eu pego essa minha nota que está embaixo e transponho ela aqui para cima. Bom, do Sol para o Si, Sol, Lá, Si. Ok, tem uma terça menor, já está empilhada corretamente. Do Si para o Ré, Si, Dó, Ré. Eu tenho uma terça menor, está empilhada, eu prossigo. Ré para o Fá, Ré, Mi, Fá. Eu tenho uma terça menor também. Ou seja, encontrei o empilhamento em terças desse meu acorde. E o Sol, a nota que está embaixo é o nome do meu acorde. Então, Sol sustenido diminuto. É um acorde composto por terças menores. É um acorde diminuto. Então, esse acorde aqui é Sol sustenido diminuto, né? Que resolve num Lá menor. Lá, Dó, Mi. No caso, está invertido porque o Dó está embaixo, né? Ele faz. Olha como resolve. Tensão, relaxamento. O que é tensão? É quando essa nota tem que resolver para essa tem que resolver para essa tem que resolver para essa tem que resolver para essa. Ou seja, todas as notas têm que serem resolvidas. Olha, era muito tenso, agora relaxou num Lá menor, né? Então, quando a gente fala de tensão e relaxamento, comecem a entender que é a tensão que essa sonoridade nos traz, que o nosso ouvido quer que repouse. Então, repousou. Então, houve uma tensão e um relaxamento. Essas tensões geralmente estão nas dominantes, ou seja, no quinto grau da minha harmonia, nas sétimas da dominante, que é esse quinto grau mais a sétima, né? Então, estamos em Sol maior, Ré maior é o quinto grau, é a dominante. Ré, Fá, Lá, Ré, Fá sustenido, Lá, Dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é a minha sétima, né? É a minha sétima menor. Então temos sétima da dominante que se fala. Primeiro fala a sétima, depois a dominante. Ré com a sétima, mais tenso ainda. Se eu tenho um acorde diminuto, como aqui é o caso, do Sol sustenido diminuto, a gente fala que também esses diminutos têm funções dominantes, têm funções de tensões, tá? É nisso que se consiste. E ele continua, porque ele vai para nessa segunda frase, ele tem o Sol sustenido diminuto, relaxa em um Lá menor, e ele continua no Sol sustenido diminuto invertido, e ele relaxa novamente no que poderia ser um Lá menor, certo? Mas ele não coloca o Lá. Ele fica quase subentendido que é um Dó maior. Então, porque não tem um Lá, e tem o Dó e o Mi, né? E a gente tem que depois entender, começar a entender se ele vai realmente para Dó ou para Lá menor, né? Eu já digo que como tem um grupeto aqui, ó, no tenor, e ele para tudo, né? Esse grupeto certamente está indo para o Lá, ó. Não dá para se entender isso, ó? Né? Então, a sensação é de Lá menor, mas ele tira essa nota de Lá. Então, é muito pertinente você, na análise, falar que apesar de não ter a nota Lá nesse acorde, eu não posso falar que é Dó. E a minha justificativa para atribuir ao Lá menor é que o grupeto está conduzindo para a nota Lá. Ele parte de uma nota Lá, inclusive. A outra questão é sobre o Sol sustenido diminuto, que está resolvendo da mesma forma do começo. Sol sustenido diminuto, Lá menor. Sol sustenido diminuto, tira o Lá, mas fica muito subentendido que é a mesma coisa, né? Esse Sol sustenido diminuto está resolvendo no Lá, né? No Lá menor. E aí, a frase seguinte, ele faz pausa, silêncio absoluto, de pedal, de tudo. Pausa é sagrado, tem que cumprir ela, né? Silêncio.
Ele faz mais um diminuto. Quinto grau. Resolve. No Lá menor. Então, Mi maior, Lá menor. Ou seja, mais uma confirmação de que possivelmente essa segunda frase seja Lá menor também, né? E aí ele continuando aqui no segundo sistema, no primeiro compasso, se você observar o que acontece, é fantástico. Isso é uma boa análise também para se fazer dessa peça. O primeiro acorde que aparece é em bloco. Dó, Lá, Ré, Fá sustenido. Quando você vem aqui para baixo, esse acorde ele não está em bloco, ele está em onda, ele está em arpejo, ele está em notas decrescentes desse arpejo. O Ré, Lá em bloco é em arpejo. O Lá, Dó em bloco, o Dó está aqui e o Lá está aqui e ele faz um Ré. Ou seja, ele desmembra esse bloco e ele cria arpejos, mas é o mesmo bloco. Ré maior com a sétima, Sol maior com baixa de Si, com a terça, Ré maior com a sétima com baixa de Lá, tá vendo? Ele não prossegue, por quê? Porque aí ele culmina numa outra sensação. Vamos descobrir que sensação é essa. Tem um Dó aqui da esquerda, tem um Lá aqui da esquerda, né? Um acorde diminuto. Ré sustenido, Lá, Dó. Ou seja, o começo ele fez. Aqui ele faz. E essa sensação de diminuto com fermatas, né? As fermatas estão aqui para dar um sinal de interrogação no meio da música, né? O que a fermata causa no final, que é finalização, com prolongamento de som, né? De expressividade. No meio de uma frase como essa na música, ela traz um sinal de indagação, de interrogação, para ser questionado algo. E ele faz isso. E aí ele utiliza do mesmo Ré sustenido para continuar a próxima. Mais um diminuto. Duas perguntas. Temos duas interrogações. Primeira, fermatas e fermatas. Pensei, continuo. Fermatas e fermatas. Continuo com fermatas na pausa. Então, essa fermata na pausa, ela justamente é não a continuação de indagações, porque teve essa indagação aqui, o que é que eu quero dizer, o que é que eu quero dizer, mas agora calma. Agora silêncio. Então, quando tem uma fermata numa pausa, não é apenas prolongar o som dessa pausa, né? E sim trazer à tona o que eu quis dizer com o que eu acabei de perguntar. No caso aqui, Schumann atribui a continuação com essas notas pequenininhas e uma forma muito livre, uma forma ad libitum. Ad libitum, quando vocês verem isso na partitura, significa de forma livre, né? De forma improvisatória, da forma que você entende. E esse trecho ele é cadencial. O que é um trecho cadencial? É em forma de cadência, em forma de improvisação, em forma de liberdade de expressão. É tanto que ele já deixa tudo isso dentro, nem é compasso. Né? Ele atribui tudo isso a nada. Ele é fora de compasso. Ó. O compasso acaba aqui, ó. Né? Tudo isso está sem fórmula de compasso. Aqui ele termina essa parte cadencial com uma barra dupla de linha fina, né? Para dizer que acabou uma sessão e vai continuar a música. E essa parte cadencial é uma parte onde a gente tem que entender o que ele quer dizer. Geralmente vai ser algo
que nos remeta à peça, mas com coisas novas. No caso aqui, ele faz que outras. E ele começa com uma pergunta. Perceba que ele termina com uma fermata no Ré sustenido. E perceba que é um Ré sustenido. Não é à toa. Lembra da primeira pergunta do Ré sustenido aqui? Já estava com um questionamento aqui. Ele começa com o Ré sustenido a próxima frase e termina com a fermata, trazendo alusão ainda a esse diminuto. E ele continua a sua parte livre, cadencial, ad libitum, ele culmina essa primeira frase com um Ré sustenido. Inclusive, isso lembra muito o Arrebatamento do Schumann, uma obra para piano. Depois vocês podem procurar no YouTube, chama Arrebatamento, tá? Ó. E aí ele continua, faz um grupeto. Então, essa parte cadencial é uma parte que está dentro da peça, onde pode ser atribuída a ela vários elementos que não aconteceu na peça, né? Então, mas aqui ele atribui muitas coisas referentes a todo o álbum, porque como é a última peça das cenas infantis, vocês vão ver depois que analisarem todos os 12 para trás, né? Vocês vão ver que tudo isso daqui está correlacionado com todas as outras peças. Essas que outras. Tem um retardando, né? Para continuar a fazer o final dessa cadência, para retomar novamente ao tema, e por isso que depois da cadência geralmente vem um tema, tá? Essas cadências aparecem mais comumente dentro de concertos para violino e orquestra, piano e orquestra, e por aí vai. E sempre se retoma novamente ao tema, né? Então, quando ele continua o tema... Pausa. Pausa. Acontece algo muito interessante, que a partir dessa progressão dessa sequência de acordes descendentes, indo para o grave cada vez mais, ele já começa um retardando, um grande retardando, um grande diminuendo, já começa em 2 P's, pianíssimo. Então, certamente, os últimos 3 compassos já é pedal de 1 na corda, já no seu instrumento já é muito mais abafado, muito mais piano, o máximo que você conseguir. E ele vai fazendo isso. Tensão, relaxou. Mi maior, Lá menor. Tensão, relaxou, Ré maior, Sol maior, invertido, pausa, pausa, Dó maior. Dó maior é o 4º grau de Sol maior. Se ele acabasse em Dó, Sol, é uma terminação que a gente chama de plagal, cadência plagal, 4º grau, 1º grau, Dó, 1, 2, 3, 4, né? Então, 1, 2, 3, 4 é o 4º grau Dó de Sol maior. 4º grau, 1º. Isso é plagal, mas ele faz muito interessante, porque ele dá a entender que ele quer Dó maior, mas aí ele faz um Ré com a sétima e resolve 5º primeiro. Ré com a sétima da dominante. E termina em Sol maior, tudo aberto, ó. Né? Tem que ter mão grande. Ele termina, porque talvez você não esteja enxergando lá, ele termina ó, com Sol, Si,
Sol, Ré. Só que lá embaixo, né? Então é isso. Uma análise, ela pode ser feita em vários aspectos, né? Você fala as seções, então essa a gente pode falar que é um A. Aí isso daqui ainda está dentro do A e tem a parte cadencial. Aí volta para um A, que aí já não acontece isso. Então é uma linha, né? Então vamos dizer, se dividirmos em dois, temos um A, parte cadencial no meio, fazendo uma ponte de transição para voltar para um A linha. Porque essas duas são iguais a essas duas. Essa é igual a essa, né? É exatamente a metade desse A. Só que não continua e tem uma finalização diferente, né? Como se fosse uma codinha. Uma coda pequena, mas eu prefiro acreditar que seria uma linha mais do que uma coda, uma codinha, tá bom? Porque já tem essa finalização diferenciada, com aspectos de cima. Então temos a linha com uma frase cadencial no meio, uma seção cadencial no meio, mais correto falar, uma seção cadencial no meio, tá bom? Os grupetos, esses ornamentos que acontecem, 1, 2, 3, 4 vezes, elas acontecem em momentos para resolver em algo, né? Sempre para resolver em algo, com exceto da cadência que é para criar mais tensão, né? Mais tensão ainda, com esse diminuto aqui, de Lá sustenido, aí mexi aqui. E é isso. Do começo, vou tocar para vocês. É isso. Uma outra coisa importante para observar, que apesar dessa segunda frase aparecer aqui, ó, novamente, na primeira vez não tem retardando. E aqui na segunda vez tem um retardando. Justifica-se. Tudo tem que ser justificado. Não adianta só falar e apontar. Aqui não tem retardando e aqui tem retardando. É isso que é minha análise. Isso não é análise. Você só observou, mas você não analisou. Então, por que aqui não tem retardando e aqui tem retardando, sendo que é a mesma parte, a mesma frase? Aí você justifica que aqui tem um retardando porque já está próximo ao final. Porque ele já quer demonstrar esse retardando que está aqui. Retardando, tá vendo? E ele põe um retardando aqui, só para esse grupeto aqui, esse ornamento.
O que eu quero dizer é que tudo que você, na sua análise, apontar, você tem que justificar. Então, eu apontei que é Sol maior, eu justifico com todas as justificativas possíveis. Eu apontei que tem um retardando aqui, não, aqui eu tenho que justificar por quê. Eu citei todos os grupetos que estão aparecendo, eu justifico esses grupetos antecedendo algo, ou vindo para criar algo, e por aí vai, tá? Então é isso. O poeta fala, espero que já tenha elucidado, né, bastante coisas aí na mente de vocês. Um abraço.